Olá, meus inscritos, sejam todos bem-vindos. Vamos ver hoje esse vídeo aqui, um psicopata atemporal. Vamos fazer conforme está aí na capa. Zé Ramos, o chacal da Rua do Arvoredo, um criminoso atemporal. O que seria isso, pessoal? Isso é uma história que se passou aqui no sul do país, que tem tudo a ver com o nosso país contemporâneo, porque o passado é uma coisa que tem uma tendência a se repetir com a história, né? Tudo aquilo que aconteceu, ele vai encontrar reflexos ou vai ter no inconsciente coletivo algum reflexo mais adiante no futuro. Então, eu quero dividir com vocês essa história, que é o imaginário, né, e contraditório personagem atemporal desse sujeito chamado José Ramos, o canibal da Rua do Arvoredo, o maior criminoso da Terra, que aquele que, contrariando o próprio instinto dos animais, o próprio reino animal, ele comia a sua própria espécie, que os animais não comem sua própria espécie, né? E esse cara, né, nem os chacais, talvez, aqueles animais carniceiros, comedor de carniças e fezes, como é o caso dos lobos, das hienas e outros animais selvagens, esse homem foi capaz de fazer algo dantesco e repugnante, como assassinar pessoas para fazer linguiça da carne humana e para comer e para vender. Só mesmo no Brasil uma coisa dessa seria possível. Então a pergunta tá, a pessoa pode perguntar, tá, mas o que tu quer dizer com isso? Qual é o significado disso aí? Qual a importância disso para a nossa sociedade atual, 150 anos após esse fato? Muito importante, tudo. A repercussão histórica, social, econômica, moral, religiosa, cultural, política é enorme num caso como esse. A partir desses fatos históricos aí, como esse, nós somos julgados pelos outros povos, né? A leitura que é feita de nós, das outras nações, das civilizações que nos julgam uma civilização bárbara, atrasada, corrupta, imoral, antissocial. E a história, você sabe, ela tende a se repetir, né? Os tiranos se repetem, os psicopatas estão em toda parte surgindo, em tudo que é lugar, eles são insensíveis, hipócritas, degenerados, são os verdadeiros chacais. Bom, esse crime da Rua do Arvoredo, que aconteceu entre 1863 e 1864, portanto, há passados mais de 150 anos, aconteceu na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e os acusados eles atraíam as suas vítimas para a casa deles e matavam eles e transformavam os seus corpos, as suas carnes, em linguiças de carne humana que eram vendidas em açougues da cidade. Então, no mínimo, três pessoas estariam diretamente envolvidas na execução desses crimes, que era o brasileiro José Ramos, a sua esposa, que era uma húngara, Catarina Palse, e o açougueiro alemão Carlos Klausner, que apesar de ser um caso real, aconteceu, ele ainda hoje está presente no imaginário da população local aqui, tem se tornado uma espécie de lenda urbana da cidade. Passados 150 anos, ninguém fala nisso, mas está nos livros de história, no cinema, tem vídeos, tem filmes, tem documentários, tem livros como esse aqui que eu vou deixar na descrição para vocês. Vários livros, este aqui, tem esse aqui também do Davi Coimbra, Canibais, que é outro livro. Tem vários livros sobre esse episódio. Então, esse José Ramos, ele era um parricida. O que é parricida? Ele matou o próprio pai. Ele era filho de Manuel Ramos e Maria Conceição. O seu pai, ele tinha sido um soldado da cavalaria da Revolução Farroupilha, de Bento Gonçalves, mas aí ele acabou desertando do exército Farroupilha e se refugiou em Santa Catarina. E durante lá uma discussão familiar, o pai dele estava agredindo a mãe dele, estava embriagado. Aí ele veio e deu umas facadas no pai dele, que dias depois acabou morrendo em consequência disso. Então daí José Ramos fugiu para o Rio Grande do Sul e tornou-se um inspetor de polícia da cidade, onde depois ele teria comprado ou alugado uma casa na antiga Rua do Alvoredo, 707, que é a atual Rua Coronel Fernando Machado hoje, que esse açougue que ele comprou, essa casa, pertencia a Carlos Klausner, que era um conhecido seu, um alemão. E em 1862, o José Ramos ele foi expulso da polícia porque ele foi flagrado tentando degolar um preso, tentando matar um preso que estava no presídio aqui
presídio, antiga casa de correção, que era um bandido conhecido, né? Então ele alegou que o preso estava tentando escapar, por isso ele matou. Mas aí, de qualquer maneira, ele foi exonerado. E aí ele passou a servir como informante do chefe de polícia. Era um capacho lá, como se diz, um puxa-saco do chefe de polícia, que era o delegado Dario Rafael Calado. E a Catarina, mulher dele, Catarina Palce, ela era sua cúmplice. Ela ajudava a atrair as vítimas para sua residência, porque era uma mulher bonita, tudo ia lá, seduzia o homem. Vai lá em casa tomar um cafezinho, eu tô sozinho, não sei o quê. E aí o cara ia, chegava lá, tomava uma machadada na cabeça, já era carneado ali. E, bom, o resto vocês já sabem. Então, e o alemão Carlos Klausner, ele era um imigrante e ele possuía um açougue na Rua da Ponte, que é a atual Rua Riachuelo, e era um cúmplice do casal. Ele fazia os esquemas deles ali. E a sequência de assassinatos de pessoas começa mesmo em 1863. E eles frequentavam os locais das cidades, onde perto dos hotéis, no centro, onde eles achavam aquelas pessoas, comerciantes, viajantes, pessoas que estavam a negócio, gente com dinheiro. E aí eles davam preferência para as pessoas de origem alemã, porque a Catarina ela não sabia falar português, ela era húngara, então ela escolhia suas vítimas, conversava com o cara, seduzia ele e levava. Tinha uma rua chamada Beco da Ópera, que é a atual Rua Uruguai, hoje é bem no centro ali. Ela levava as pessoas para a casa do casal, onde as vítimas tinham seus pertences roubados e eram degolados, esquartejados e transformados em linguiça para ser vendida no açougue do Carlos Klausner. E a história toda é contada nessa obra que eu mostrei para vocês aqui, um livro do Décio Freitas, O Maior Crime da Terra, que é escrita a partir de processos criminais que ele examinou nos arquivos, depoimentos e documentos públicos e jornais da época. Então é um fato verídico, aconteceu. Só que alguns processos sumiram, né? Não sei por quê, o processo desapareceram, que é normal nesses casos assim, o processo desaparece. Tudo é normal. As autoridades naquela época eram nomeadas pelo governo, no governo imperial. E esse delegado autoritário que vocês estão vendo aí vou mostrar para vocês aí, o delegado Dario Rafael Calado, ele acumulava as funções de chefe de polícia, delegado, juiz de direito, investigador, ele fazia o inquérito e ele julgava, tudo ele. Nada, bem familiar, né? E o Ramos trabalhava para ele como informante e aí quando ele veio a pouco esses crimes, o juiz foi pressionado e para evitar constrangimento, ele decidiu dar andamento no processo. O Dario já havia sido atacado publicamente por um famoso deputado, Gaspar Silveira Martins, que era um tribuno contundente. Ele ia lá e denunciava tudo na tribuna. E saía na imprensa esses escândalos. Então, o juiz, para evitar escândalo, ele a, denunciou o Ramos. E ele já era, esse juiz, ele estava sendo sempre acusado, denunciado de prisões ilegais, absurdos, abuso de poder. Ele acumulava função, como eu disse, de delegado, investigador, promotor, juiz da causa, e que feria de morte devido ao processo legal. E o Silveira Martins vivia malhando isso aí. Bom, na condição de juiz, esse calado aí, ele sentenciou o Ramos à pena de crime de latrocínio e condenou a pena de morte, a pena de morte era feita por enforcamento. Mas depois a pena foi comutada para a prisão perpétua, porque no júri não houve unanimidade. Um dos jurados não condenou ele à morte, então não podia, ele tinha que ser alterada, comutada a pena para outra modalidade. Porque no antigo código, eu recomendo aos estudantes de direito aí, o Código Penal do Império, de 1930, no artigo 192, que trata dos homicídios, ali tem 3 graus de penas. Tem a pena de morte, tem a pena de prisão perpétua, né? E tem a pena de 20 anos de reclusão com trabalhos. Esses trabalhos trabalhos forçados, né? Porque ninguém trabalha se não ser forçado. Bom, então, esse José Ramos pegou a prisão perpétua, que ele acabou morrendo no hospital, depois pegou lepra e morreu. E a Catarina, a mulher dele, que era cúmplice, ela foi condenada a 13 anos e 4 meses de prisão e ela cumpriu a pena. Então, meus amigos,
Era presidente da província na época, também nomeado pelo Império, o doutor Espiridião Eloy Barros Pimentel. Ele ficava lá só fazendo relatório, mas quem mandava mesmo eram esses apaniguados dele, aí, esses caras todos nomeados. Então, a importância disso eu já falei para vocês, que parece mentira que se vocês lerem o livro ou verem os documentários, vocês vão ver que tem tudo a ver com as coisas que acontecem hoje. Naquela época, existia uma certa ligação entre as coisas assim que é incrível da gente ver. Então, pessoal, aqui nós temos o famoso Dr. Dario Rafael Calato, que era um ditador que acabou desaparecendo, não sei, deve ter ido para Marte, ele não foi punido nunca, ele sumiu e nunca ninguém viu. E aqui tem a Jacobina Mauer, que era dos Mucres, que tinha uma ligação com a Catarina. A Catarina também, ela participava dessa seita dos Mucres aí. É um enredo muito bacana, um drama terrível, muito bom. Aqui nós temos fotos aqui embaixo. Tem uma foto ali do Ramos e da. Não sei se é a foto deles ou é uma peça de teatro. A mulher, a Catarina e o Ramos. A máquina que moía carne ali é outro capa de outro livro, né? Que eu tirei essa foto aí. Tem a foto da Rua do Arvoredo. Hoje ela está totalmente transformada, na época era chão batido e tudo, mas aquele prédio que aparece ali é a Cúria Metropolitana, está até hoje. O edifício foi um pouco modificado, mas é, é da época ainda a foto. E bem na direita embaixo ali é a antiga um antigo presídio de Porto Alegre, onde ficavam os presos, tanto os presos de prisão perpétua como os presos comuns, os de galés, como eles diziam ali. Então, meus amigos, deixo para vocês um livro e um filme, A Paixão de Jacobina, que era um filme exatamente daquela época, do século XIX, que aquele conflito terrível que aconteceu no Rio Grande do Sul, envolvendo a seita dos Mucres e a Igreja Evangélica e as autoridades brasileiras, porque existia uma certa rixa, uma perseguição religiosa, né? Eles não permitiam que os evangélicos professassem as suas ou os evangelhos não permitiam outras crenças, né? Os evangelhos são ainda mais piores do que os católicos quando se trata de descriminalizar ou criminalizar as outras religiões. É isso aí, meus amigos. Vejam esse filme aí, se puderem conseguir esse livro aí, e vocês vão fazer uma reflexão e vocês vão ver se não tem alguma relação, alguma ligação do passado com o presente atual, as mesmas coisas que aconteciam lá naquele tempos bárbaros, que nós não tínhamos tecnologia nenhuma, ninguém tinha rádio, não existia telefone, as comunicações eram difíceis, uma carta demorava 2 meses para chegar no Rio de Janeiro e assim por diante. Tá, meus amigos, um abraço em todos.